Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da nona Conferência Passivhaus Portugal 2021. Entretanto, temos aqui muitos colegas a entrar, mas vamos dar então início a este segundo dia. Trata-se de um evento organizado pelo HomeGrid e pela Associação Passivhaus Portugal. Queremos começar por agradecer o apoio dos nossos media partners, o apoio dos nossos parceiros institucionais e o apoio dos nossos parceiros estratégicos. Queremos também só relembrar os próximos cursos oficiais que irão ser realizados em português. Portanto, curso Certified Passivhaus Tradesperson, direcionado para quem está em obra, com uma vertente mais prática, quer seja para quem instala, constrói ou faz a própria fiscalização ou acompanhamento de obras. Estamos em sétimo lugar a nível mundial per capita em Certified Passivhaus Tradesperson. Depois, mais direcionado para quem está diretamente ligado à área de projeto e de consultoria, o curso Certified Passivhaus Designer, um curso já mais longo, de 10 dias, e neste caso estamos em sexto lugar a nível mundial per capita. Relembrar também que temos todas as soluções dos nossos parceiros disponíveis no nosso site. Podem consultar então o menu Soluções e encontram as soluções organizadas pelos diferentes setores. Temos também no nosso site toda a informação, todos os conteúdos em termos de apresentações em PDF e vídeo das 8 conferências Passivhaus Portugal que já realizamos. E encontram também informação sobre os seminários e workshops que também já realizamos. Já foram dezenas de workshops do norte e sul do país, inclusive nas ilhas, e também por videoconferência. Vamos então entrar na nona conferência. Vamos só rever ou ver, para quem está a juntar-se pela primeira vez, o vídeo de boas-vindas. Olá a todos, sejam bem-vindos à nona Conferência Passivhaus Portugal 2021. Este é o maior evento em Portugal sobre a Passivhaus, por isso pretendemos celebrar e mostrar a vitalidade da Passivhaus em Portugal e no mundo. Os tempos que vivemos têm-se afirmado como tempos muito exigentes, tempos de resistência, em que exigem o melhor de cada um de nós, e são por isso tempos em que é urgente afirmar com cada vez mais veemência a necessidade de construir alternativas aos modelos atuais. São por isso tempos em que é urgente exigir Passivhaus para todos e fazer a transição do parque edificado. O crescente interesse na Passivhaus em Portugal mostra que esta é uma alternativa aceite e desejada. A cada vez maior capacidade instalada da Passivhaus em Portugal mostra que é possível construir esta alternativa. Sejam bem-vindos à nona Conferência Passivhaus Portugal 2021. Vamos construir o futuro que queremos. Vamos também só relembrar o funcionamento da sessão. Portanto, devemos todos ter o microfone desligado durante as apresentações que irão decorrer e devem ligar no período de debate e discussão, portanto, quando quiserem intervir. Devemos ter todos os participantes a câmara ligada, de modo a podermos fazer o reconhecimento de quem participa e também estarmos mais próximos uns dos outros. E também a intervenção oral no período de discussão só será permitida a quem tiver a câmara ligada. Em qualquer momento, podem colocar as vossas questões, os vossos comentários, utilizando o chat do Zoom e depois o guia e o moderador das sessões irão transmitir essas questões aos oradores. Estamos também a transmitir via streaming na página do Facebook da Associação Passivhaus Portugal e lá também podem participar, colocando os comentários ou as questões na caixa de comentários. Este é o programa geral. Vamos então entrar no dia 2. Na próxima semana, terça e quinta-feira, iremos ter então as sessões e as visitas finais desta conferência. Podem consultar já as soluções dos parceiros na exposição, portanto ela está já disponível. E aqui uma breve síntese, um breve apanhado do que aconteceu então na terça-feira, no primeiro dia da conferência.
tanto na exposição, na visita guiada à exposição, como também na sessão onde tivemos a apresentação de 5 projetos Passive House em curso em Portugal. As apresentações da sessão número 1 já estão disponíveis também no nosso site em PDF e vídeo. Podem já ver ou rever essas apresentações. Vamos então iniciar a segunda visita guiada à exposição, onde vamos então ver as apresentações destes parceiros estratégicos. Esta visita será guiada pelo João Gustavo. O João Gustavo é engenheiro civil e é também um Certified Passive House Designer, portanto um especialista Passive House. Vou passar então a bola ao João Gustavo. João Gustavo, bom dia. Olá, muito bom dia a todos os presentes. Sejam bem-vindos a esta segunda exposição da 9ª Conferência Passive House de Portugal. Hoje iremos assistir às apresentações de 13 empresas que abordarão várias temáticas relacionadas com assuntos desde envolvente opaca, janelas e sombreamento, estanqueidade ao ar, ventilação com recuperação de calor, águas quentes sanitárias e eficiência hídrica e aquecimento e arrefecimento. Sem mais delongas, irei passar já de seguida ao primeiro orador, portanto irei passar a palavra ao primeiro participante, que é o Nuno Rezende, da empresa Artebel. Bom dia, Nuno Rezende, pode prosseguir com a sua apresentação. Olá, bom dia a todos os participantes. Desde já agradeço, obviamente, o convite para estarmos presentes nesta 9ª conferência, dentro daquilo que é possível face às circunstâncias pandémicas. Portanto, hoje, da nossa parte, da parte da Artebel, vamos falar sobre a envolvente opaca relacionada com os Passive Houses. Para além da envolvente opaca, nós na Artebel também produzimos outras famílias de produtos, como o caso das alvenarias acústicas tradicionais, produtos para lajes, arranjos exteriores, no caso de pavimentos e muros e acessórios. Vamos focar-nos naquilo que é mais importante, no que é relacionado para a Passive House, que serão as alvenarias térmicas. Na base dos nossos produtos, e especificamente das alvenarias térmicas, nós produzimos os nossos blocos com betão leve, com um agregado leve leca, portanto argila expandida. A grande diferença entre este tipo de betão leve e um betão normal, claramente, é a adição desse agregado, que proporciona uma maior leveza, um maior isolamento térmico e acústico e também uma sustentabilidade. Portanto, passando para as soluções que nós temos disponíveis no caso das alvenarias térmicas, todos nós sabemos que estamos neste meio que o nosso país tem diferentes necessidades de isolamento, portanto, nós temos o nosso país, grosso modo, dividido em 3 zonas distintas, a zona norte, centro e sul, com diferentes necessidades de isolamento térmico. No nosso portfólio de produtos para execução de zonas opacas ou alvenarias, nós dispunhamos até o início deste ano de 3 produtos, o qual vos apresentamos aqui. Portanto, o bloco térmico ProEthics será o produto mais conhecido, porque é o produto mais antigo, digamos assim, com mais anos no mercado. Para além deste bloco, que como o nome indica é para um uso específico do sistema DETIX, nós temos também o bloco termoacústico e o bloco megatérmico. A diferença entre estes 3 produtos, nós apresentamos que é o valor, o coeficiente de transmissão térmica, isto de uma parede simples com cada um destes blocos, como por exemplo o bloco térmico ProEthics de 30 cm, nós obtemos um coeficiente de transmissão térmica de 0,89, comparativamente com o bloco termoacústico, que tem 31 cm, nós conseguimos obter um U de 0,51, e no caso do megatérmico, que é um bloco com 38 cm, nós obtemos um coeficiente de transmissão térmica de 0,41. Ora bem, estas eram as soluções que nós tínhamos no mercado até o início deste ano, como referi. Entretanto, surgiu a necessidade de criarmos aqui um produto que se enquadrasse melhor na maioria da estrutura de betão armado que nós encontramos na nossa edificação, que é normalmente uma estrutura com 25 cm de espessura. Necessitávamos ter um bloco que se encaixasse melhor nesta espessura e que tivesse algumas competências térmicas superiores àquilo que nós tínhamos apresentado até então. Foi aí que surgiu o Termisobel. Este Termisobel foi lançado sensivelmente em março deste ano, portanto é um bloco com 25 cm de espessura, com um consumo de 10 unidades por metro quadrado,
com um coeficiente de transmissão térmica de 0,64, ao invés dos 0,93 que o nosso bloco térmico ProEthics de 25 apresenta. Para além deste isolamento térmico melhorado, nós temos também um isolamento acústico associado a este bloco, de 47 decibéis, e este bloco também tem uma homologação de resistência corta-fogo de 240 minutos. Portanto, este bloco, para além da sua geometria normal, em paletes, vem também com o bloco de topo liso e com os blocos de metades já pré-produzidos, pré-feitos, digamos, para em obra a sua utilização ser mais simples, não ter que recorrer obrigatoriamente a cortes, e também proporcionar outro tipo de rentabilidade. Eu pedi ao favor, se fosse possível, de carregar em cima da imagem, no slide anterior, de carregar em cima da imagem onde temos exemplo de aplicação, porque é um vídeo, não sei se conseguimos passar esse vídeo, porque é um exemplo de aplicação do bloco com a nossa caixa de argamassar. Portanto, basicamente, como podem ver pela foto, nós facultamos um acessório para ser mais fácil de argamassar junto à horizontal. Essa box ou essa caixa de argamassar faz com que a rentabilidade seja maior, mas também que exista uma descontinuidade na junta de argamassa horizontal, para de alguma forma melhorar o desempenho térmico dessa junta e também para permitir que não haja a possibilidade de absorção direta de algum tipo de umidade do exterior para o interior. Portanto, como eu referi, o Termisovell surgiu na necessidade de obtermos aqui um bloco com 25 cm de espessura, com um comportamento térmico melhorado relativamente ao bloco que nós estávamos a oferecer no mercado até então, que era o Thermic ProEthics de 25. Portanto, a diferença entre um e outro, como referi, é o coeficiente de transmissão térmica, um com 0,64, outro com 0,93, e, grosso modo, isto repercute-se em quê? No fim de contas, isto repercute-se para obtermos o mesmo valor de isolamento térmico final de um bloco térmico ProEthics versus um Termisovell, permite-nos reduzir pelo menos 2 cm na espessura do sistema de Ethics que é aplicado por cima da zona opaca, ou seja, se nós tivermos um bloco ProEthics com 8 cm de Ethics, o nosso Termisovell, para ter o mesmo isolamento que essa solução, basta termos 6 cm de espessura de isolamento. E era isto que nós tínhamos hoje para vos apresentar, incidir aqui um bocadinho mais sobre a nova solução que nós temos no mercado. Os nossos contactos estão sempre disponíveis, para além do nosso site, os meus números de telefone, o meu e-mail. Eu sou responsável da parte de acompanhamento técnico e de projeto na Artwell, portanto, algum tipo de questão, dúvida ou apoio a projeto que necessitem, estão sempre à vontade para nos contactar. Obrigado, Nuno Rezende. Se alguém quiser colocar alguma questão ao Nuno Rezende, agradeço que o faça através do bate-papo, para que eu os possa apresentar. Uma vez que ainda não temos questões no bate-papo, aproveito para fazer uma primeira pergunta. Qual a diferença de custo deste novo bloco versus o térmico ProEthics? A diferença de custo deste bloco, isto por metro quadrado, ronda um custo de 2,5 € por metro quadrado superior do que o bloco térmico ProEthics. Esse é um custo que nos permite, como referi, reduzir pelo menos 2 cm na espessura de isolamento, ou seja, esse custo de 2,5 € adicional fica uma boa parte, se não todo, dependendo do tipo de isolamento no Ethics que pretendemos usar, fica uma boa parte diluído na redução da espessura do isolamento pelo exterior. Eu peço desculpa que eu não estou a ouvir, João. Peço desculpa. Já me conseguem ouvir? Já. Pronto. Há aqui uma primeira questão colocada por João Ferreira, que é a seguinte: não pensam fazer algum bloco com os espaços vazios para algum material isolante, como existe no centro da Europa? Com os espaços vazios com um material isolante, como por exemplo uma placa de XPS, EPS ou Land Rocha. Isso é algo que nós já pensámos há muito tempo atrás. Contudo, acaba por ser um sistema que, na questão de correção de pontes térmicas, requer aqui algum tipo de tratamento diferente do que aquilo que é uma solução deste género de bloco térmico com um revestimento completo e contínuo pelo exterior. Obviamente que nós temos uma solução que é, duas soluções aliás que são semelhantes a essa,
não com um isolamento térmico associado, mas, por exemplo, o bloco termoacústico e o bloco megatérmico que eu referi inicialmente, aquele bloco com 31,5 cm e o bloco com 38 cm, são blocos que, apesar de não terem nenhum isolamento térmico interno associado nesses espaços vazios, é um bloco que, grosso modo, segue essa ideologia, que é a ideologia de fazer uma parede simples, com um isolamento térmico superior. Em alguns casos, por exemplo, o nosso megatérmico, com um coeficiente de transmissão térmica de 0,41, dependendo da zona geográfica em questão, até dispensa qualquer tipo de isolamento térmico adicional. Exatamente, é o bloco da direita. Depois, nós temos um acessório que aqui não está representado, que é uma forra térmica, para conseguirmos colmatar a questão da correção das pontes térmicas, e essa forra térmica, basicamente, é uma placa de XPS, com 5 ou 6 cm de espessura, com uma camada de betão leve reforçado da mesma composição que é feita os blocos, neste caso o megatérmico, o termoacústico e o Proetics, para evitar que nessa zona de transição de zona opaca e zona de ponte térmica exista aquilo que normalmente nós observamos por diferença de materiais, que é as dilatações ou dilatações diferenciais por questão da diferença de material. Obrigado, Nuno. Obrigado pela sua apresentação. Iria passar assim já de seguida à seguinte empresa, a Sonai Arauco, na pessoa do Luís Batista. Bom dia, Luís. Tem a palavra. Não sei se me está a ouvir. Já tirei o som, estou a ouvir, já estamos a ouvir, sim. Já estou on, sim. Bem-vindo. Bom dia. Pode prosseguir, bom dia. Pronto, a apresentação que vos enviei e que o Pedro Cunha, que é o nosso contacto, e que é a pessoa desde já que ficará à vossa disposição e dos colegas para mais informação e que depois meter a mim no baralho, é sobre o Agapan System, que é a marca de construção da Sonai Arauco, e compreende um conjunto de produtos utilizados em soluções construtivas para telhado, parede, pavimento e teto, e que são desenhadas basicamente para sistemas com estruturas de madeira. Se bem que com a evolução atual que temos na parte de painéis lamelados, painéis micro-lamelados, LVLs, CLTs, também é possível compatibilizar estes produtos de isolamento com esses modelos construtivos que não têm voga, mas que ainda são uma minoria, uma percentagem quase que insignificante no sistemas construtivos em Portugal. Os produtos são fundamentalmente derivados de madeira, designadamente o OSB e os painéis isolantes de fibra de madeira, que são produzidos nas nossas fábricas na Alemanha, onde este tipo de construção é claramente maioritário, em termos de residencial e alguns já não residencial. Nesta breve apresentação vamos colocar o foco nos painéis de fibras, por serem os mais relevantes para o comportamento térmico e acústico das soluções construtivas, aspectos-chave nos projetos de Passivhaus. Como é lógico, a seleção da solução construtiva ou dos painéis mais adequados para cada projeto é feita em função dos cálculos estruturais e dos requisitos de isolamento térmico e acústico, como sabemos. E assim, para facilitar este processo de escolha, o que nós fazemos é, dentro do sistema Agapan, mostramos a especificidade de cada um dos produtos, dos painéis e as áreas de aplicação recomendadas. Começando pelo produto que aparece, por acaso tens que voltar atrás, João, se não te importas. Exatamente, esse aí. Começamos com o produto que nós primeiramente desenvolvemos, que foi numa primeira fase muito utilizado na renovação, que eram painéis com pavos em fibras de madeira de baixa densidade, para fazer nivelamento de paredes, de alvenaria e dar algum incremento em termos de isolamento térmico. É o produto que nós designamos por DWDs. As designações são tudo designações alemãs, tem a ver com a nomenclatura que eles utilizaram na altura para os painéis, e nós decidimos mantê-las porque, em termos de comerciais, não nos pareceram muito desajustadas. É um painel de fibras de isolamento, fibras de madeira, todos estes materiais são à base de fibras de madeira, neste caso na Alemanha com madeira de pinho, madeira de resinosas que nós temos para fabricar tanto MDF como aglomerados, como OSB.
utiliza resinas de poliuretano, são resinas bastante higroscópicas, e o DWD é um painel usado como subcapa rígida de paredes, telhado, como segunda capa repelente de água e estanca o ar, embora, como disse, com ganhos moderados em termos de isolamento térmico. O DWD foi desenvolvido em 3 versões, o DWD Protect, o standard, aquele que é mais usado, o DWD 600, onde tivemos que aumentar a densidade média, perdendo um bocadinho no isolamento, mas para acorrer a soluções com necessidades específicas a nível de classe de reação ao fogo, e o DWD Black, que é uma variante, um upgrade estético do DWD original para utilização em fachadas ventiladas com juntas abertas, ou seja, em termos estéticos, deixa de ser perceptível o painel DWD castanho por trás e aparece uma superfície negra, ou seja, quase que exemplificar aquilo que é muitas vezes utilizado, que é uma película de isolamento colocada por cima desse revestimento, e com este material não é necessário fazer essa aplicação. O produto que posso passar porque esse vai ficar fora do baralho, ficar aqui neste produto que é, vou dizer assim, a estrela da companhia. É o produto que nós desenvolvemos com mais acuidade, é o produto mais versátil em termos de utilização, é aquele que mais utilizado nas várias soluções construtivas que nós temos. Nós demos a designação do THD, um painel de fibras de baixa densidade, também na mesma base do DWD, só com características de isolamento muito mais efetivas do que o DWD, com estruturas também mais elevadas, começa no 40, acaba no 120 milímetros de espessura, se bem que a que nós estamos neste momento disponíveis para o mercado ibérico vai de 40 a 80. É um produto único no mercado, é um produto que tem um perfil de densidade assimétrico, ou seja, uma das faces apresenta uma densidade muito superior ao núcleo, e isto permite ter o melhor de dois mundos, ou seja, um produto de baixa densidade com bom isolamento térmico e também uma superfície dura que permite alguma capacidade estrutural, seja em tensões transversas, seja a nível de compressão e também de aplicação do tipo painéis e de revestimentos sobre essa superfície, sem perda de características físicas e mecânicas. Dentro de cada uma das funções a que o THD está destinado, nós para cada função desse produto demos diferentes nomenclaturas. Assim, temos o THD normal, o standard, para isolamento posterior em paredes, tetos e telhados. Temos depois o TH PUTS 050, que foi desenvolvido para uma solução específica de ETICS com a Knauf, com a argamassa da Knauf. Depois temos o THD Install, que é o mesmo produto, mas para utilização, e dependendo da posição em que ele é utilizado, para isolamento pelo lado de dentro, ou seja, pelo interior, e serve de camada de instalação, ou seja, para a abertura de furações e canais para instalações elétricas e de saneamento. Temos também, dentro da mesma família do THD, o THD TEP, que é desenhado para o isolamento interior em soluções construtivas para pavimento, com também tirar partido da superfície mais dura para permitir a fixação direta do pavimento, seja por afusamento, seja por colagem, e inclusive até ladrilho direto. No final teremos o THD Static para isolamento com efeitos com função estrutural, ou seja, em que a superfície mais dura fica em contacto com os montantes, ou seja, com a estrutura de madeira, e permite com isso tirar partido da função estrutural deste painel e com o tempo reduzido que temos para estas apresentações, esta é uma breve síntese do sistema AGPAN, que pode ser visto como um sistema onde são dadas soluções construtivas, algumas delas já certificadas a nível de resistência ao fogo, outras certificadas em termos de isolamento acústico. Na outra apresentação mais extensa que foi enviada tem algumas indicações sobre essas soluções construtivas, ou pode ser gerido produto a produto, incorporado em soluções construtivas ou adaptado a soluções construtivas desenhadas
caso a caso, para os sistemas construtivos existentes ou outros que possam vir a ser desenvolvidos pelas empresas, como eu disse, mais uma vez, especificamente em casas com estruturas de madeira, mas também com estruturas em aço leve, ou, como disse também, em estruturas de Massive Timber, de CLT, LVL e afins. Muito obrigado pela vossa atenção e qualquer outro tipo de questões relacionadas com esse sistema ou com os produtos, estamos disponíveis para o efeito. Muito obrigado, Luís Batista. Infelizmente, por uma questão de tempo, que já ultrapassamos aqui o previsto, eu vou ter que lhe pedir que deixe aqui os seus contactos e qualquer questão que lhe seja dirigida diretamente, infelizmente vamos ter que avançar. Ok, obrigado. Obrigado. Passo então a palavra já de seguida a Márcio Gonçalves, do IT Econs. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir, se for possível, em vez de passar o PDF, passar o vídeo. Uma vez que também estamos a ficar sem tempo, o vídeo está mais condensado. O IT Econs é uma associação sem fins lucrativos que conta com uma vasta experiência na prestação de serviços de investigação, ensaio, consultoria e formação em diversas áreas, com destaque para as vertentes da construção, da energia, do ambiente e da sustentabilidade. O IT Econs dispõe de instalações técnicas modernas, com um investimento nos últimos 10 anos de cerca de 16,5 milhões de euros em infraestruturas e equipamentos. E conta com um corpo técnico multidisciplinar, composto por mais de 70 técnicos e investigadores, promovendo a inovação e a capacitação das empresas. O IT Econs possui um sistema de gestão da qualidade, certificado pela APSER, e mais de 250 ensaios acreditados pelo IPAC. É também reconhecido como organismo notificado, Sistema 3 e organismo de avaliação técnica, no âmbito da marcação CE, para uma vasta gama de produtos. O IT Econs é reconhecido como centro de interface tecnológico, tendo criado recentemente condições e competências para dinamizar uma área interdisciplinar, dirigida ao estudo de sistemas com grandes exigências experimentais e numéricas, no âmbito de um projeto cofinanciado pelo FITEC. O Blower Door Test é uma técnica de inspeção e avaliação do desempenho de edifícios. Este ensaio permite aferir a permeabilidade ao ar e quantificar as infiltrações da envolvente. A realização do ensaio consiste em colocar uma tela impermeável num dos vãos, acoplada com um ventilador e um manómetro diferencial. O ventilador permite gerar diferenças de pressão entre o exterior e o interior do edifício. Uma vez que todos os dispositivos de ventilação são previamente selados, o caudal que atravessa o ventilador corresponde às infiltrações da envolvente do edifício. O ensaio é realizado para diferentes patamares de pressão, quer pressões negativas, quer pressões positivas, sendo que o valor final do ensaio é a taxa de renovação horária à pressão de 50 pascais. O ensaio é realizado segundo normas europeias, preconizadas para a determinação da permeabilidade ao ar dos edifícios, pelo método da porta ventiladora. O resultado do ensaio é um dos requisitos obrigatórios no âmbito da certificação Passive House, sendo considerado um dos requisitos mais difíceis de alcançar. A realização do ensaio permite ainda identificar os principais focos de infiltrações. As caixilharias, caixas de store e instalações elétricas são usualmente identificados como maiores fontes de infiltração na envolvente dos edifícios. O IT Econs tem vindo a verificar um aumento na procura de ensaios Blower Door, onde o número de ensaios realizados no âmbito da certificação Passive House tem vindo a crescer nos últimos anos,
Este aumento, ainda que ligeiro, traduz-se numa maior consciencialização do conceito de Passive House, o que permitirá promover a eficiência energética do parque edificado em Portugal. Convidamo-la a acompanhar o projeto Rinete João de Zebo, um projeto que pretende contribuir para a promoção de soluções construtivas que incorporam componentes naturais e ou recicladas, de modo a reduzir a energia ou a pegada de carbono associada aos edifícios. Obrigado Márcio. Mais uma vez peço desculpa por uma questão de tempo e eu agradeço que deixe aqui os seus contactos, qualquer questão. Vou deixar. Portanto, passo a palavra agora ao Hélder Pereira, da Blue Martin. Por favor, pode prosseguir com a sua apresentação. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Nós representamos em Portugal a Blue Martin, que é uma solução de ventilação mecânica com recuperação de calor e para edifícios de habitação e não só comércio de serviços. Este é um produto muito específico para a ventilação. Apenas temos temos unidades de ventilação que são inseridas nas paredes de envolvente exterior, na fachada. É feita a insuflação no compartimento apenas onde está inserida a máquina, conforme se pode ver na imagem. A insuflação do ar entra aí e vai fluindo pela nossa fração, apenas com extrações e com algumas unidades de transferência, que temos aqui uma unidade de transferência no quarto, que apenas são ativadas no caso de haver pessoas dentro do quarto, por exemplo, quando estamos a falar do quarto, por questões de CO2, quando o CO2 ultrapassa o limite indicado, a unidade de transferência é ativada, remove o ar viciado que está dentro do compartimento e por infiltrações, por exemplo, por baixo da frincha da porta, é entrar novo. Depois nas casas de banho e noutros espaços ditos sujos, há apenas aí a extração mecânica, com bocas de extração e condutas de tubo corrugado ligadas diretamente à nossa unidade exterior. E vai funcionando nesse ciclo. As unidades exterior têm sensores também CO2, sensores de umidade e temperatura, e também permite fazer o free cooling. Aqui apresenta-se apenas a caixa, os vários constituintes do equipamento da unidade exterior, que tem uma caixa que é incorporada na nossa parede, tem a ligação para as várias tubagens de tração, tem o nosso ventilador que é movível e que contempla um filtro, e temos aqui do lado esquerdo, ou do lado direito, peço desculpa, a tampa exterior onde é feita a admissão e exaustão da área. Aqui nesta imagem mostra-se as nossas unidades exterior e a unidade de transferência, que faz a transição do ar entre os compartimentos. Ela ficou de lado. É um sistema de simples instalação, fácil instalação. Aqui temos as nossas unidades que constituiu o sistema. Tem o Free Air 100, que permite renovação de ar entre 20 e 100 metros cúbicos hora. Tem recuperação certificada pela Passive House de 87% de eficiência. Os consumos energéticos da unidade são extremamente baixos, 0,26 watts por metro cúbico hora. É muito silenciosa, 16,3 decibéis. Aqui uma imagem do ar a entrar. No caso de termos necessidade de colocar as unidades em quartos, ou se houver exigências a nível de sonoro, acústico, tem estas unidades que levam uma tampa interior que baixa-nos o ruído para 12 decibéis. Aqui apresenta-se alguns gráficos de questões de umidades que temos dentro de casa, questões energéticas, questões de CO2, que se não tratarmos o ar não é permitido conseguirmos ter condições de conforto e de qualidade do ar. Que é fácil controlar a nossa unidade por um telemóvel, uma aplicação que se pode instalar no telemóvel.
Bem, aqui apresenta-se mais alguns esquemas de ventilação, como é que funciona a circulação de ar dentro dos nossos edifícios. Aqui é um pequeno apartamento, temos tração na cozinha e temos ali as unidades de transferência nos quartos. A extração é na casa de banho e as unidades de transferência para garantir a renovação de ar nos quartos. Aqui, mais ou menos, como é que funciona o esquema: insufla na sala e depois as unidades de transferência vão forçando o ar a ir para alguns compartimentos, assim como as unidades de extração pela toalha também forçam o ar, e assim conseguimos ter a renovação de ar do nosso edifício em função da necessidade horária. Aqui, por exemplo, em geral, os sistemas de ventilação são feitos com insuflação e extração, que implicam muita tubagem que se tem que aplicar. Aqui, no caso do Free Air, a tubagem é só de extração. Aqui apresenta-se algumas fotos de uma instalação que foi feita. Era uma casa existente, rasgou-se a parede, inseriu-se a unidade exterior. Aqui temos a vista exterior da unidade exterior, quando estava a fazer a instalação, que é a parte de tubagens que temos que passar para a extração, tubos corrugados. A tubagem a passar no teto, ao fundo ali a boca de extração. Aqui é a vista interior do nosso Free Air, da unidade de ventilação com recuperação. Aqui as nossas unidades de transferência, que foram instaladas por cima das portas de acesso aos quartos. E depois aqui passam-se alguns projetos de referência do Free Air. Habitações, residências, há apartamentos, residências de estudantes. O tempo é curto, penso que não vai haver perguntas. Eu vou deixar o meu contacto no chat, qualquer coisa, disponham. Muito obrigado ao Hélder Pereira. Passo então a palavra ao Ruben Coimbra, da Daikin. Bom dia, Ruben Coimbra. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos então passar um vídeo também a apresentar algumas das nossas máquinas que temos no nosso portfólio. Bom dia a todos. O meu nome é Ruben Coimbra, trabalho na Daikin Portugal e hoje venho falar-vos um pouco sobre a gama de aquecimento Daikin Alterma. Atualmente, a Daikin é a marca líder de mercado na área do aquecimento, com o maior parque de bombas de calor ar-água a fazer climatização e AQS instalada em Portugal. Neste slide podemos ter uma visão geral da gama, cada vez mais completa para suprir as necessidades variadas do mercado, com bombas de calor ar-água híbridas e geotérmicas, aproveitando assim as diversas fontes de energia. Nas bombas de calor ar-água, a Daikin disponibiliza sistemas do tipo refrigerante split, com ligação frigorífica entre a unidade exterior e interior, hidrosplit, com ligação hidráulica entre a unidade exterior e interior, e monoblocos, unidades exteriores sem módulo interior. No que diz respeito às temperaturas de avanço, as mesmas vão desde os 55 aos 80 graus. Além das bombas de calor, a Daikin tem feito um grande investimento com a introdução de diversos materiais periféricos, como depósitos para acoplar a produção de águas quentes sanitárias ao nosso sistema e piso radiante e ventiloconvetores para climatização, podendo ainda completar a solução com sistemas solares térmico e fotovoltaico, aumentando assim a eficiência das soluções e oferecendo as vantagens de uma solução apenas de uma marca com apenas um interlocutor. De indicar ainda que é possível obter etiquetas energéticas de todas estas soluções através do gerador de etiquetas disponível no site da Daikin. Começo por vos apresentar a mais recente evolução e novidade na gama de aquecimento, o Daikin Alterma 3M, a primeira bomba de calor monobloco da terceira geração a funcionar R32 e que está aqui ao meu lado. Com limites alargados de funcionamento, permite a produção de aquecimento até uma temperatura exterior de menos 25 graus, arrefecimento e águas quentes sanitárias, nas versões só aquecimento e reversível. Com uma eficiência energética de topo até A++ e certificação EatPump Keymark, os novos modelos existem disponíveis nas versões monofásica e trifásica e possuem capacidades compreendidas entre os 9 e os 16 kW, permitindo temperaturas de avanço de 60 graus até menos 7 graus de temperatura exterior. No site Technical Data Hub podem encontrar as restantes características destas unidades, mas também dados de outras soluções da Daikin Alterma. Dentro das soluções exclusivas para a produção de águas quentes sanitárias, apresentamos o sistema Split, que é o sistema que eu tenho aqui também do meu lado esquerdo, em que tem um circuito frigorífico entre a unidade exterior e o depósito, com uma potência de 2 kW e depósitos disponíveis de 300 e 500 litros.
permite uma temperatura de acumulação de 55 graus apenas com o compressor, podendo atingir novamente temperaturas superiores através da resistência elétrica. Tem uma classe de eficiência A+, que a torna elegível para o Programa de Apoio ao Governo para Edifícios Mais Sustentáveis. Esta solução acresce variadas vantagens, como um depósito com tecnologia eco, diferenciadora no mercado, sendo este um depósito em polipropileno, evitando assim a necessidade de antes de proteção e dispositivos de segurança como válvulas de segurança ou vasos de expansão. Outra das grandes diferenças destes depósitos para os restantes no mercado é a produção de AQS instantaneamente, uma vez que a água de consumo é aquecida por intermédio de uma serpentina que está mergulhada na inércia do depósito, resultando numa água de consumo mais limpa e sem o risco de legionela. Ainda tem a possibilidade de ligação a sistemas solares drain-back, um sistema também de si despressurizado, logo sem necessidade de dispositivos de segurança também, e quando todo o sistema é parado, a água retorna totalmente ao depósito, dispensando assim a adição de glicol no sistema e eliminando o sobreaquecimento e congelações dos painéis. E como a qualidade do ar interior é cada vez mais importante, a Daikin fez recentemente uma parceria com a Duco para a inserção na gama de unidades de ventilação com recuperação de calor, assim como toda uma gama de acessórios de rede hidráulicos. Estas unidades possuem certificação Passive House, estão disponíveis nos modelos de 325 e 400 m3/hora, permitem a gestão das unidades através de um sensor de CO2, programação horária para redução de ruído durante a noite e replicação da programação de uma unidade para as restantes máquinas. Além disso, a unidade Premium é uma das mais silenciosas do mercado na insuflação de ar e permite 2 zonas com caudal diferenciado, permitindo assim aumentar a eficiência devido ao registro integrado de fábrica na unidade. Com esta adição, a Daikin passa a disponibilizar também soluções completas de climatização e ventilação. Por fim, queria-vos falar de uma ferramenta pioneira no mercado chamada HSN Heating Solutions Navigator, integrada na plataforma Stand By Me e que serve para dar apoio aos parceiros Daikin no projeto e dimensionamento de sistemas de aquecimento, com possibilidade de calcular cargas térmicas, dimensionar a bomba de calor, depósitos de AQS, pavimento radiante e ventila com vetores, inclusive obter diagramas hidráulicos e elétricos, listas de equipamentos, consulta de manuais, entre outras coisas. É uma ferramenta útil que se pode tornar um excelente apoio aos vossos projetos. Era isto que vos queríamos transmitir hoje. Em nome da Daikin de Portugal, um muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Ruben. Temos aqui uma questão colocada por Tiago Faneco. Nas unidades Energy Premium de 2 zonas, como se consegue garantir o correto funcionamento sazonal quando o utilizador tem contratado tarifa bi-horário e utiliza horário noturno para utilizar as máquinas de maior consumo energético pontual, como por exemplo a máquina de lavar e secar roupa? Ok. Antes de mais, obrigado a todos por assistir ao nosso vídeo. Eu, sobre esta questão, se calhar pediria ajuda ao meu colega, o Tiago Rocha. Eu julgo que ele está também aqui nesta apresentação. Tiago? Sim, estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim. Exatamente. Obrigado. Eu podia novamente pedir a fazerem a pergunta? A pergunta é um pouco extensa. Portanto, nas unidades Energy Premium de 2 zonas, como se consegue garantir o correto funcionamento sazonal quando o utilizador tem contratado a tarifa bi-horária e utiliza o horário noturno para utilizar as máquinas de maior consumo energético pontual, como por exemplo a máquina de lavar ou a máquina de secar roupa? Esse controle normalmente é feito através de programação horária ou através de CO2. Portanto, é feito o controle do registro de caudal por zona, normalmente é feito dessa forma. Não estou a perceber muito bem a pergunta do bi-horário. Eu sugeria então que deixasse aqui os contactos e se isto tentasse esclarecer depois diretamente com o cliente, eu iria passar uma outra questão que tem a ver aqui com, na bomba de calor da Daikin Alterma 3M apresentada. É possível a monitorização e o controle da umidade à distância, por exemplo, através de uma aplicação móvel? Sim, a Daikin Alterma 3M permite o controle da unidade através de uma aplicação móvel, através de um cartão opcional que vai nos acessórios, na lista de acessórios da máquina, que se liga na unidade e que depois permite, através de uma app que é a Daikin Residential Control,
a controlar a unidade, seja controles de temperaturas de set point de depósito, aquecimento ou arrefecimento ambiente, verificação de consumos, portanto, permite depois programações horárias, ativação de modo de férias na unidade, portanto, permite depois fazer várias ações no âmbito do utilizador, digamos assim. Nunca será coisas de settings de instalador, mas sempre coisas mais simples para o utilizador final. Ok. Já agora só mais uma questão. Tenho ideia que a Daikin possui na gama outro tipo de bombas de calor exclusivas para a AQS, mas do tipo monobloco. Quais as principais diferenças para a Alterma R AQS? Desculpa, para a Alterma R AQS que apresentou? Quais são as principais diferenças? Pronto, desde logo as principais diferenças. A principal diferença é que a RAQS trata de um sistema split, ou seja, tem uma unidade exterior e uma unidade interior. A unidade MAQS é uma unidade monobloco, tem apenas um módulo, é um módulo interior, compacto, em que tem um depósito que pode ser de 200 ou 260 litros e pode ter ou não uma serpentina extra para ligação ao sistema solar térmico. E depois no topo, da parte de cima do depósito, tem o circuito frigorífico com os respectivos componentes, que depois a única coisa que terá de ser necessário prever são condutas de entrada e saída de ar para o exterior, de modo a realizar a permuta no evaporador. São unidades já agora que conseguimos ter uma temperatura de acumulação até 62 graus apenas com o trabalho de bomba de calor, e ela trabalha até temperaturas exteriores de menos 7, COPs até 3.6 e eficiência A+, que também é importante para a questão do apoio do governo para os edifícios mais sustentáveis. Certíssimo. Muito obrigado, Ruben Coimbra, pela exposição e ao seu colega Tiago. E obrigado. Passaria então a palavra agora para o Ricardo Ramos, da BMI Group. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Estão-me a ouvir? Bom dia. Portanto, o meu nome é Ricardo Ramos, venho-vos fazer uma breve apresentação por parte da BMI. A BMI é uma empresa de soluções para coberturas inclinadas e planas e hoje venho-vos apresentar um dos sistemas completos que temos para coberturas. Trata-se do Tectum First, que é uma solução completa que inclui barreira para vapor, isolamento térmico, impermeabilização contra ripado e telha. Aqui temos algumas das características dos componentes que fazem parte do sistema, que já vamos falar mais à frente individualmente de um deles, e temos algumas características técnicas do sistema. Portanto, o painel de isolamento térmico, neste caso, é poliuretano de poliissocionurato, temos espessuras de 7, 10 e 14 cm, com uma condutibilidade térmica de 0.023 watts/Kelvin. Isto resulta em coeficientes de transmissão térmica, como podem ver aí na tabela, portanto, para 7 cm 0.33, com o de 10 cm já cumprem as exigências para Portugal, com 0.23 watts/Kelvin, e depois o 14 com um coeficiente bastante bom. O sistema é constituído então, como vem aí na imagem, por uma barreira para vapor por baixo, ou seja, por cima do suporte contínuo na cobertura, tem que ser placas de OSB ou placa de cimento, depois o isolamento térmico que já traz esse filme impermeável aderido e por cima a contra-ripa, ripa e telha. A contra-ripa e ripa neste caso é galvanizada, mas podem o fazer em madeira também. As placas de isolamento têm mais de 2 metros quadrados cada uma, portanto por cima o filme impermeável aderido, que é ligeiramente maior do que a placa de isolamento térmico, para depois na cobertura se colar aos adjacentes e tornar um pano totalmente impermeável. Por baixo tem um filme de alumínio que dá resistência mecânica ao manuseamento. Na montagem, portanto, o processo é a colocação da barreira para vapor, tem algumas características técnicas. Nas ligações entre os rolos, coloca-se uma fita para garantir a estanquidade das juntas. Uma das hipóteses é a colocação de um batente na zona do beiral em madeira, como está aí, é uma das hipóteses, ok? Depois apoia-se os painéis de isolamento térmico por cima com o filme já aderido, como falei. Ele já tem a zona de colagem, portanto é só retirar a fita e colar. Colocamos as contra-ripas, que neste caso estão aí galvanizadas, afastadas de 50 em 50 cm, e depois a colocação da ripa por cima. Para dar impermeabilização, nestes casos das furações, temos ainda uma fita que se coloca por baixo da contra-ripa e depois pode-se então fixar com o parafuso adequado até ao suporte.
Para impermeabilização das furações, também temos aí os selantes de Ivorol, por exemplo, para suportes de cimento. Se for o de madeira, temos os parafusos de madeira. A fixação entre ripa e contra-ripa com os parafusos autorrescantes e depois colocamos então a telha por cima. Este é um sistema e o primeiro certificado componente Passivhaus, e temos aí algumas das soluções portanto, a aplicação depois da cumieira, da telha, tudo. Temos todos os componentes para fazer a aplicação a seco, sem utilizações de argamassas, como na zona da cumieira, como podem ver aí, caleiras interiores, remates contra chaminés ou paredes emergentes, as janelas de sótão também, e uma foto de uma das obras onde foi aplicado esse sistema Tectum First. Depois fala-se do outro sistema, mas esse creio que pode ficar aí para depois explorarem à vontade. Da minha parte está tudo, se tiverem alguma dúvida. Obrigado, Ricardo. Não havendo questões no chat, quem as quiser colocar é só deixá-las aqui que eu depois irei colocá-las aos oradores. Eu avançava com uma primeira questão, que é como se comporta termicamente a solução Tectum First versus uma solução XPS. Portanto, quanto ao tipo de isolamento, a diferença está aqui. Portanto, o isolamento do PIR a condutibilidade térmica é de 0.023 e se compararmos, por exemplo, com um XPS à volta de 0.037, 7 cm deste PIR é mais ou menos 11 de XPS. Ok. Há aqui uma questão colocada por Rita Pereira que tem a ver aqui com a questão do preço. Qual o preço desta solução por metro quadrado? Sim, isto varia sempre, consoante a espessura do isolamento que forem aplicar, o de 7, o de 10, o 14, qual o tipo de telha que aplicam, a geometria da cobertura. Posso dar um preço médio entre 50 a 60 euros o metro quadrado. Ok. Mas depende muito, lá está, da espessura que aplicam, do tipo de telha. Já agora só mais uma questão, que é, sendo aqui o sistema aparafusado, como é que se garante a estanquidade da solução? Portanto, na fixação com suporte de madeira, o próprio parafuso, quando fura aquele filme impermeável, o próprio tecido enrola, criando a estanquidade. No caso do suporte de betão, como foi falado, temos o selante que é injetado dentro da furação. Só mais uma questão colocada aqui pelo Ruben Coimbra, peço desculpa, pelo Francisco Escobar, que existem vários tipos de telhas. As telhas aplicadas têm de ser do mesmo sistema? É assim, nós continuamos a ser empresa de fabricação de telha, ou seja, éramos antigamente a Lusoceran, portanto continuamos a ter a nossa produção e fabricação, temos as nossas telhas que podem ser aplicadas no sistema, como é óbvio. No entanto, este sistema, como é contra ripa e ripa, ou seja, vocês podem jogar com a ripa para encaixar na telha que quiserem, não é? Ok, pronto. Os meus agradecimentos ao Ricardo Ramos. Irei então passar agora para a apresentação do Miguel Calado, a representar a empresa Rihau. Bom dia, Miguel Calado. Está presente? Olá, bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos. O meu nome é Miguel Calado, sou responsável pela área de caixilharia da Rihau e venho aqui apresentar então os sistemas mais eficientes da nossa gama de perfis. Portanto, já o conhecido o sistema de Aerodesign 70, portanto é uma gama com 70 mm de profundidade, no qual conseguimos obter um isolamento térmico do perfil de 1,3 watts metro quadrado de Kelvin e onde conseguimos colocar um vidro de espessura máxima de 41 mm. Já pode passar a outro slide. O sistema a seguir, portanto, aumentámos a profundidade do perfil de 70 para 80, e colocando igualmente uma junta central, conseguimos obter um isolamento térmico do sistema do perfil de 0,94 e conseguimos neste caso também ir às espessuras máximas de vidro de 51 mm. Portanto, mais usual aqui neste sistema a colocação de vidros triplos. Depois temos a nossa gama Premium, no slide seguinte, que é o sistema Geneu. Além da profundidade do perfil de aumentar para 86 mm, este sistema próprio matéria-prima é realizada com PVC e mais fibras de vidro, que conseguem, neste caso, melhorar a resistência do próprio perfil e assim evitar a colocação do reforço metálico
que como sabem é também com motor térmico. Portanto, neste caso, conseguimos as melhores prestações em termos de isolamento térmico, chegando a umas janelas de DOPHZ de 0,76 watts-metro quadrado de Kelvin. Estes são os sistemas de batente mais utilizados. Depois, no slide seguinte, temos um novo sistema de correr. Este novo sistema pretende, portanto, substituir um pouco as tradicionais janelas de correr em linha. Neste caso, com este sistema conseguimos excelentes prestações em termos de isolamento. Portanto, conseguimos um valor de isolamento do perfil de 1,3, um valor de permeabilidade do ar de 4. Portanto, este é um sistema que consegue entrar na classificação A+, dependendo, obviamente, do vidro utilizado, mas aqui também, como no sistema de 80 mm, podemos pôr vidros até 51 mm de espessura. A solução atual ainda reside numa parte móvel e outra fixa, mas futuramente pretendemos ter também 2 partes móveis centrais e 2 fixas laterais. Depois temos o sistema de elevável, também já conhecido, para vãos de grandes dimensões, cerca de 10 metros no elemento total, e aqui obviamente também conseguimos valores de isolamento térmico de cerca de 1,3. Quanto à caixelaria, portanto, todos os sistemas apresentados estão dentro da classe A+, dependendo do vidro que colocarmos, e todos têm um valor de permeabilidade de 4. Em seguida, iria comentar também relativamente à área de climatização, embora não seja o meu departamento, mas gostaríamos também de apresentar o permutador de terra-ar, antimicrobiano, que na entrada da ar de menos 15 poderemos, pelo permutador, obter no interior da apiação mais 2 graus Celsius, ou se tivermos exteriormente um valor de mais 30 graus Celsius, conseguir reduzir essa temperatura para um valor de 16 graus no interior da habitação. Temos o sistema de captação geotérmica, que pode ir até 250 metros de profundidade, e gostaria também, finalizando, com a climatização radiante, através do pavimento radiante, e pelo teto e parede radiante a seco e gesso cartonado pré-fabricado. Temos também soluções de pavimento radiante para renovação, em que ocupam uma espessura muito reduzida, de cerca de 23 mm de instalação, mais o revestimento final, e outros sistemas especiais, entre elas a ativação térmica de botão, industrial e resíduos desportivos. Portanto, esta é a minha apresentação, espero que tenha conseguido recuperar o tempo perdido e caso queira fazer algo... Ainda temos algum... iria só fazer aqui um pequeno parênteses para pedir ao Ricardo Ramos, da BMI Group, que deixe aqui os seus contactos, pedido aqui do Pedro Pinheiro Augusto no chat. Ok, sim. Avançando aqui na parte das questões, e não havendo nenhuma questão aqui colocada no chat, eu avançava aqui com uma primeira pergunta. Sendo o PVC um material plástico, que medidas estão a ser tomadas pela RIHAL para a preservação dos recursos naturais e para diminuir as emissões de CO2? Bem, o PVC, como sabe, é um material totalmente reciclável, portanto, de ser, obviamente, aproveitado em vários outros produtos, não só para os próprios perfis de PVC e caixilharia, mas para outros produtos à base de polímeros. Já atualmente nos nossos perfis, cerca de 40% do perfil já é composto por material reciclado, quer seja obtido pelos os desperdícios que são produzidos pelos nossos fabricantes, quer seja pela recuperação de janelas antigas do mercado, que são novamente desmanchadas e aproveitadas do seu perfil para introduzir novamente no sistema produtivo. Com estes processos conseguimos até ao momento reduzir cerca de 25% das emissões de CO2 e em 30% o consumo de energia primária e ainda em 40% o consumo da água. Obrigado. Tenho aqui uma outra questão levantada por João Marcelino. Se tem experiência em ensaios de blow door test com sistemas de janelas de correr, quais os resultados que obtiveram? Não, com os sistemas estamos a falar nestes novos sistemas ou dos sistemas de correr em linha? Deste novo sistema ainda não tenho nenhum ensaio relativamente a isso. E dos outros?
Nos outros não foram realizados. Porque há os outros sistemas de correr em linha com uma probabilidade 3, a sua estanquidade é muito reduzida. Pronto, resta-me agradecer-lhe pela apresentação e irei passar então a Ricardo Brás da Rotoblas. Bom dia, Ricardo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia a todos. Pois bem, mais uma vez estamos aqui então para dar a conhecer um bocadinho o que é a Rotoblas e como é que ela se insere aqui neste conceito da Passive House, dentro daquilo que será uma gama muito vasta de produtos que nós temos nos nossos portfólios e acabamos por a nossa postura dentro do mercado tentar de algum modo marcar a nossa posição em termos de apoio a uma mudança cultural que tem de ser feita obrigatoriamente perante estas exigências ecológicas de sustentabilidade na forma como o mercado percebe a construção, e em Portugal em particular há muito para fazer, dá algum longo prazo. Nós temos então trabalhado este catálogo das fitas selantes e membranas, que é algo que transpõe já esta metodologia de atacar naquilo que é a necessidade de aumento da qualidade da construção. Logicamente, estes parâmetros estão muito bem concretizados dentro da análise Passive House, e este catálogo acaba por vir dar materialização técnica para aquilo que realmente os projetistas necessitam, para depois consagrar tudo aquilo que estamos sempre a falar na questão da Passive House, os cuidados a ter com o controle do perímetro do edifício, através daquilo que logo à partida na linha, na página 3, no nosso índice, nós acabamos por ter bem patente, atacando aquilo que são os pontos de pormenor muito importantes, desde a parte da ligação ao solo, com a introdução de fitas, ligação ao solo do edifício e a transição entre pavimentos e paredes, e consequentemente todas essas transições dos vários elementos acabam por, de uma forma muito prática, serem resolvidas com milhentas diferentes fitas. E eu não vou estar aqui nesta apresentação a ser muito preciso e a dedicar muito tempo a cada uma a um produto específico, porque realmente quando tiverem projetos é melhor que tudo chamem-nos a nós, a nossa equipa, já estamos a crescer e neste momento já há 4 pessoas que acabamos por dar essa consultoria técnica específica para. Se a Rotoblas era reconhecida por uma empresa que se dedicava muito a este tipo de estruturas de madeira, como está aqui a minha imagem de fundo, na realidade todos os produtos que nós temos integrados temos de sair dessa linha de pensamento. A estanquidade é para resolver seja edifícios em madeira como edifícios em alvenaria ou edifícios mistos metálicos, como ficam patentes nestes desenhos que aqui estão, nestes esquemas que aqui estão, um pouco representativos dos níveis de cuidado a que devemos ter. Em apresentações anteriores, da BMI, por exemplo, nós não somos únicos, existem outras marcas no mercado, acabamos por resolver sempre as mesmas questões. Se vamos colocar no entorno do nosso edifício um filme, uma membrana de estanquidade ao ar, no entorno exterior, que tem características de transpirabilidade, impermeabilização e o próprio funciona como um corta-vento, nós logicamente sempre que fazemos um furo temos de utilizar uma determinada fita autosselante do fixador do elemento estruturante que vem a seguir. Se estamos aqui com uma necessidade de abertura de um furo para um atravessamento de um cabo de antena, de uma infraestrutura da parte das águas, nós temos selantes para efetuar. Um dos pormenores das quais devemos cada vez mais dedicar nosso tempo é pormenorização e o cuidado da aplicação de fecho dos vãos, a aplicação de ótimas caixilharias que estão no mercado, ou de portas. Nós temos de pensar que existem 3 níveis de preocupação a ter nessa aplicação, e não é por gastarmos
muito dinheiro em metro quadrado dos envedraçados e temos o cuidado de definir quais a espessura, qual o índice de refratabilidade da luz, mas depois as pontes térmicas que possam existir e a falta de estanquidade que possa existir nessa envolvente, muitas vezes metem em causa realmente os euros que andamos a gastar em caixaria. Por isso, essa necessidade de especificação de como é que impermeabilizamos lá de fora, como é que criamos a estanquidade lá de dentro, como é que resolvemos a parte acústica térmica. E isto não tem a ver só com a Passive House, tem a ver com a Passive House no sentido de estanquidade, estamos a ver depois que a necessidade de ir ao detalhe é complementar e estamos de falar em várias noções, não é só questão energética, para aumento da qualidade da construção. Seja como for, os nossos esquemas, e aqui foi só uma seleção de alguns dos elementos que temos presente no catálogo, para tentar de algum modo ao projetista numa primeira fase demonstrar que isto não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Nós temos os produtos muito bem documentados, muito bem delineados para onde é que eles poderão e deverão ser aplicados, e mais uma vez vos digo, no sentido da necessidade em projeto, liguem-nos, nós marcamos reunião, online ou presencial, e vamos resolver problemas. É isso que a Rotoblast propõe no mercado, ok? Obrigado, não sei Ricardo. Se há alguma dúvida que possa surgir, de facto, como não entrei em detalhe em nenhum produto. Não temos questões no não chat relativamente a esta especialidade, mas posso avançar com uma primeira questão. Quais são os maiores desafios na consultoria e comercialização das soluções de controle higroscópico e de estanquidade? A falta de entendimento dos fenómenos, essa é basicamente da parte dos intervenientes, arquitetos e engenheiros, tem sido essa a dificuldade, que é quando estamos a falar em permeabilidades ao vapor e estanquicidade ao ar, essa confusão que paira no ar, em que muitas vezes não se consegue de uma forma fácil explicar o fenómeno, e as formações que a Passive House tem dado garantidamente têm ajudado pelo menos a puxar os temas para cima da mesa, mas muitas vezes nos sentimos, nós como Rotoblast, os projetistas dos próprios projetos. Quando chegamos para sermos nós a ir definir soluções, infelizmente ainda nos recorre a nós escolher qual a membrana, e existem, só para dar o exemplo, 23 tipos de membranas diferentes transpirantes no nosso portfólio, 14 ou 15 na área das barreiras para vapor, e apesar da documentação existir, das fichas técnicas serem bastante explícitas na informação, a não domínio da parte do mercado dos projetistas, das quais eu direi que temos de dar esse passo em frente, isto é, projetistas que vendem projeto devem projetar. Eu sou um bocadinho agressivo no discurso, peço desculpa se alguém fica ofendido, mas é um bocadinho às vezes aquela chapada de luva branca que eu gosto de dar, é acordem para a vida e toquemos toca a todos melhorar o nosso rendimento, mas a nossa também postura no mercado de não permitir a que outros venham tomar decisões que a nós nos cabe tomá-las. Okay? Obrigado pelo alerta, Ricardo. Já agora só mais uma questão, qual é o método mais eficaz de abordar este tema da estanquidade ao ar? O método mais eficaz acaba por definir muito bem, logo à partida, tudo o que se tem a respeito à arquitetura e engenharia, a parte de estabilidade, e saber muito bem como é que elas estão conjugadas umas com as outras. Aí, a partir desse momento, com os materiais todos bem definidos, depois é fácil chegar e selecionar qual a fita selante compatível com. É impossível nós entrarmos num projeto da qual nos somos solicitados para dar respostas, e enquanto não está solucionado se o exemplo da parte da caixaria, qual é o tipo de caixaria, a colocação da caixaria, em que posição é que está, para depois nos pedirem ajuda na definição de solução de detalhe. Meus amigos, primeiro de tudo, definam bem quais são os materiais e os cortes e as soluções de macro, para que depois começamos a ir ao pormenor. Essa é a regra básica. Tenho aqui mais uma questão levantada aqui por Bruno Salles,
que tem a ver com formações. Tem alguma formação programada para esclarecimentos técnicos a projetistas? Nós com regularidade vamos dando formação, seja a nível nacional, seja levando as pessoas ao nosso centro de formação em Itália, da qual acabamos por dar formações transversais, seja da parte de aplicação destes detalhes de estanquidade, impermeabilização, mas o processo construtivo em si muito relacionado à parte da madeira. Aí sim, quando damos uma formação de uma semana, falamos também daquilo que são os processos de construção em madeira, em que aí correlacionamos o tema depois de estanquidade. Tema específico da estanquidade para este ano, até este ano ainda não tive nenhum, mas estará previsto para o próximo ano, lá para março, abril, fazemos um curso específico e abrangente para todas as tipologias construtivas ligadas a esta área da estanquidade e impermeabilização. Ok. Muito obrigado, Ricardo Brás. Vamos passar então a seguinte, à Climacom e ao Norberto Preza. Bom dia, Norberto. Norberto, muito bom dia. Não sei se... Olá, bom dia. Bom dia a todos. Pode prosseguir, bom dia. Agradeço bom dia a todos os presentes. Agradeço mais uma vez à Passivhaus Portugal pela participação neste seminário. Vamos então, o assunto abordado anteriormente pelo Ricardo é efetivamente derivado à estanquidade que existe a necessidade da ventilação e por isso mesmo nós vamos hoje abordar aqui, portanto a Climacom é uma empresa instaladora e que comercializa para instaladores também equipamentos térmicos e neste sentido vamos falar aqui sobre unidades de ventilação para a melhoria da qualidade do ar interior associada às patologias por falta de ventilação e à estanquidade, hoje em dia, cada vez melhor das habitações. Portanto, temos aqui 6 temas em termos de equipamentos de ventilação, que estão associados ou não a sistemas complementares, e o primeiro deles é a recuperação passiva, que são equipamentos em que promovem ventilação e têm um recuperador de fluxos térmicos associados, por exemplo, o que está agora aqui apresentado, este da Zehnder, em que, derivado à falta de espaço que temos, portanto, temos esta unidade que pode ficar colocada no teto falso, em que promove a ventilação e a parte da recuperação passiva em termos de energético. Depois temos equipamentos que promovem a recuperação ativa. O que é isto? Portanto, efetua-se efetivamente a ventilação, portanto, a extração do ar contaminado das casas de banho, da cozinha, a insuflação do ar limpo, nos quartos, nas zonas limpas, na sala, portanto, através não de um permutador de fluxos cruzados, mas sim por uma bomba de calor. Este sistema permite, de um modo ativo, um incremento adicional de temperatura que com a recuperação passiva não é possível. Portanto, ou seja, é uma máquina de expansão direta compacta associada a um sistema de ventilação em que permite a recuperação da energia por aerotermia, mas essencialmente concebida para promover a ventilação do ar dentro das habitações, o que permite alguma correção térmica e incremento de temperatura nas zonas interiores. Depois, o melhor de 2 mundos, temos então a junção dos 2 sistemas, portanto, equipamentos em que tem a parte da recuperação passiva, portanto, promove-se a ventilação da casa por sistemas de recuperação de um permutador de fluxos cruzados, mas associado a isto também temos a recuperação ativa. O que é que isto permite? E permite, efetivamente, não só arrefecer, mas como aquecer o ar interior, permitindo de inverno insuflar o ar na ordem dos 38 graus e de verão na ordem dos 12, 15 graus de temperatura. Obrigatoriamente, estes sistemas têm que ter as condutas isoladas, derivado a potencial risco de condensação do ar frio que vai nas condutas, que vão ser distribuídas pela habitação, para cada espaço poderem ter o risco de condensar. Depois temos equipamentos extremamente compactos, conforme na primeira imagem que foi apresentada. Hoje em dia temos um problema em termos de arquitetura de falta de espaço, portanto temos as soluções convencionais são apresentadas por ter um equipamento para fazer a ventilação, depois outro equipamento para ter as águas quentes sanitárias, outro equipamento para fazer o aquecimento ou arrefecimento do ar,
nós nesses equipamentos da Nilan, são equipamentos extremamente compactos, que num espaço de 60 por 60 consegue-se obter a parte da recuperação passiva, portanto aquela imagem azul que está ali, aquele hexágonozinho, é o recuperador de fluxos cruzados, portanto faz a parte da VMC da recuperação passiva. Para além disso, permite fazer a recuperação ativa, ou seja, em baixo logo a seguir temos a parte associada à bomba de calor, que faz também o incremento de temperatura de inverno ou o arrefecimento do ar de verão. E depois temos as águas quentes sanitárias. Portanto, num só equipamento, num espaço de 60 por 60, conseguimos ter um equipamento que não só faz águas quentes sanitárias, promove a ventilação da casa com recuperação passiva e ainda consegue incrementar ou reduzir a temperatura do espaço ambiente, evitando assim ter ou havendo, impossibilitando em termos de arquitetura ao cliente de poder ter um sistema que está à mão dele, efetivamente, podê-lo obter. Depois temos equipamentos que, para além de todas estas funções, num só equipamento, além de fazer águas quentes sanitárias, além de fazer a ventilação por recuperação passiva, além de fazer a recuperação ativa, ainda podemos complementar o aquecimento por piso radiante ou arrefecimento por ventiloconvetores, de modo a complementar a falta de energia térmica para poder obter o conforto dentro da habitação. Ou seja, num só equipamento nós conseguimos obter todas as funcionalidades que se pretendem numa habitação. A Compact PR é efetivamente, esta é a novidade, portanto já tem um rendimento superior, já vem com um fluido frigorigéneo que é o propano. Neste equipamento, conforme eu já referi, consegue-se obter rendimentos para copos de 5 extremamente elevados num curto espaço físico. Em termos de visualização do funcionamento destes equipamentos, eu sugiro, portanto, tem um vídeo, podem clicar nesse link, é uma formação de 1 hora, explica o funcionamento dos equipamentos, podem aceder a essa formação e qualquer contacto também estou disponível. Obrigado, Norberto. Não sei se ainda não temos aqui nenhuma questão. Temos. O Mário Soares deixa aqui uma questão. Qual é o preço médio de uma solução compacta da Nilan? Prontos, conforme eu apresentei nestas soluções, estas soluções são de variadíssimas, portanto, isto quase que é feito à medida para o cliente, entre aspas, ou seja, temos soluções de VMC com recuperação passiva, temos soluções de VMC com recuperação ativa e passiva, temos soluções incluídas que têm bomba de calor de água quente sanitária com soluções de VMC com recuperação passiva e ativa, ou todo um só equipamento associado a um sistema. Portanto, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Relativamente aqui, vocês referiram várias vezes, inclusive nesta apresentação, que têm equipamentos que fazem ventilação com recuperação passiva, ventilação com recuperação ativa, produção de águas quentes sanitárias e climatização da habitação. Tudo isto num só equipamento. É mesmo possível e de forma eficiente? Sim. Do ponto de vista energético, qualquer sistema centralizado consegue-se efetuar uma melhor gestão dos recursos energéticos se todo o controle for num só equipamento. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que vocês têm uma bomba de calor que só faz água quente sanitária. Essa bomba de calor que está a fazer só água quente sanitária, está a fazer a parte quente, o aquecimento da água, e a parte fria está a ser rejeitada para o ar exterior. Estas máquinas, por exemplo, de verão, quando está a fazer água quente sanitária, podem ou não estar a arrefecer o ar que está a ser introduzido para o interior da habitação. Portanto, estando a poupar energia no próprio sistema de climatização. Ou seja, esta gestão, estando associada energética num só equipamento, consegue-se fazer o controle e poupar energia. Portanto, do ponto de vista energético é mais eficiente. Do ponto de vista do espaço físico, pode ser ou não um critério de solução, portanto, ter a solução da ventilação e das águas quentes e de climatização num só equipamento, portanto, o preço do metro quadrado também é caro, portanto, é extremamente vantajoso ter uma solução destas integrada. Ou seja, este tipo de soluções então são baratas e eficientes
Portanto, estas soluções não são baratas. O que eu quero dizer é que, convencionalmente, comparadas com outros sistemas, como não existem outros sistemas idênticos, portanto, o sistema, como é complementar num só todo, analisando individualmente fica mais caro. Mas vamos analisar um sistema de VMC propriamente dito. Não se poderá comparar com um sistema de ventilação com recuperação ativa. Porquê? Porque as condutas num sistema com recuperação ativa têm que ser isoladas, por causa de evitar condensação. Num sistema com ventilação só com recuperação passiva, não têm que ser isoladas. Portanto, mas analisando num conjunto, num global, ao nível todo, poderá ser na ordem de grandeza mais cara, numa solução na ordem dos 5% a 10%. Obrigado. Tenho aqui uma pergunta levantada pela Margarida Lajinha, que pergunta se a Climacon trabalha no centro e sul do país. Como é que vocês poderão chegar a toda a gente? Neste momento nós temos obras no Algarve, em Cascais, em Bragança. Independentemente disso, temos uma rede de instaladores associada no nosso canal de revenda, em que podemos também fazer essa canalização para esses instaladores. Obrigado. O Bruno deixa aqui outra questão, tendo a Climacon duas soluções de ventilação passiva, a Zehnder e a Nilan, qual a recomendável em termos de eficiência / preço? Efetivamente, a solução da Zehnder é mais eficiente e é mais competitiva. Mais competitiva não pela questão do preço em si, porque as máquinas até são mais caras do que a das Nilan, mas pelas questões de transportes associados, os custos de transporte fazem um incremento de valor em que reflete-se no preço final. Portanto, a solução Zehnder, em termos de recuperação passiva, acaba por ser uma solução mais eficiente e mais económica. Obrigado, Norberto. Agradeço só que deixe aqui os seus contactos para quem eventualmente quiser colocar mais alguma questão. E irei passar à frente então para a Catarina Mendes, da Danosa. Bom dia, Catarina. Olá, muito bom dia, João. Olá, bom dia, pode continuar. Obrigado. Obrigada. Antes de mais, agradeço a participação de todos. Começo por me apresentar, sou Catarina Mendes, sou responsável técnica da Zona Norte da Danosa Portugal e vou-vos fazer uma breve apresentação de todas as nossas soluções integrais para a envolvente opaca do edifício. Começo por vos falar muito brevemente daquilo que é a Danosa. Somos fabricantes de uma vasta gama de produtos, tanto de impermeabilização como de isolamento térmico, acústico. Somos também fabricantes de claraboias e, mais recentemente, de argamassas técnicas. Estamos presentes neste momento em cerca de 70 países e temos 5 fábricas, sendo que 2 delas são mesmo aqui em Portugal. Gostava também de realçar a importância que cada vez mais a Danosa dá à economia circular, com a introdução de material reciclado em todos os nossos processos produtivos. Posso-vos dizer que a Danosa por ano recicla cerca de 8.000 toneladas de material reciclado, que introduzimos depois nos nossos materiais. Como tinha dito, passando um bocadinho à frente, vou-vos apresentar algumas das nossas soluções integrais para toda a envolvente do edifício, seja para coberturas, para fachadas ou para estruturas enterradas. Aqui temos o exemplo de uma solução de coberturas planas, neste caso estamos a falar de uma cobertura mista. Esta solução é composta por isolamento térmico em tiro, isolamento em poliisocianorato, um sistema bicamada de membranas bituminosas, neste caso da nossa gama SBS, a gama Elasto, uma camada separadora de geotêxtil e uma lajeta térmica composta por XPS e um betão poroso. Aqui nesta solução, apesar de termos 2 tipos de isolamento térmicos distintos, não inclui nenhum incremento de isolamento térmico, apenas uma divisão das espessuras necessárias para cada edifício. Outra solução que vos propomos aqui também para uma cobertura plana, neste caso uma solução de cobertura ajardinada, uma solução para uma cobertura ajardinada extensiva, que se trata de uma cobertura verde de baixas necessidades de manutenção. Todo este sistema é também fabricado por nós, à exceção do substrato vegetal, e à parte desta solução que aqui vos apresento com membranas bituminosas com o aditivo anti-raiz, também temos no nosso portfólio a mesma solução com outro tipo de sistemas de impermeabilização, seja em PVC, seja em poliureia. Passando para fachadas, o que oferecemos ao mercado são soluções ETIPS. A grande vantagem é que somos fabricante do sistema integral, desde as argamassas ao isolamento térmico, a todos os acabamentos, e podemos garantir todo o sistema como um só. Outra solução, passando à frente, temos então a nossa solução para pavimentos. Aqui, independentemente de não termos um grande diferencial de temperatura, ou seja, um diferencial da temperatura tão acentuado,
é sempre fundamental aplicarmos o isolamento térmico, também nestes casos. Neste caso, debaixo da laje térrea é aplicado um isolamento térmico em XPS, uma camada separadora em geotêxtil, um sistema também de impermeabilização bicapa em membranas bituminosas aplicado sobre o botão de limpeza e, por fim, uma membrana drenante. A última solução que vos apresento é para as estruturas enterradas, onde é aplicado diretamente sobre o muro de suporte uma membrana de impermeabilização bituminosa. De seguida é colado o isolamento térmico em XPS, uma membrana drenante juntamente com um tubo drenante para o encaminhamento das águas, também para limitar aqui a existência de água no paramento vertical. Deixar-vos também, avançando também algumas notas daquilo que é a Danosa em Portugal, todos os serviços que nós temos para vos oferecer, não só na fase do projeto como depois toda a fase de obra. Temos todo esse serviço para oferecer tanto aos projetistas como aos aplicadores, como aos donos de obra e também, mais importante que tudo, também de seguida, peço para avançar nos nossos contactos de toda a nossa equipa, tanto a nível técnico como a nível comercial, que podem sempre contactar para esclarecer todas as dúvidas que possam ter futuramente. Da minha parte está tudo, de uma forma assim muito rápida, com o tempo que tínhamos. Não sei se há alguma questão. Temos aqui uma questão levantada aqui pela Alexandra, que é qual a diferença entre o isolamento com XPS e o isolamento com PIR? Qual a principal diferença, digamos assim? Pronto, a principal realmente é que a nível de condutividade térmica estamos a falar de produtos totalmente diferentes, ou seja, um XPS tem uma condutividade térmica de cerca de 0,35, enquanto um PIR estamos a falar de 0,022. Ou seja, a nível de condutividade térmica, o PIR terá um comportamento muito superior. Posso-vos dizer que com um XPS de 8 cm equivale mais ou menos a um PIR de 5 cm. Outra vantagem do XPS... Em termos de valores, também difere muito, não? Uma solução da outra. Podemos dizer que o PIR custa cerca do dobro do XPS, ou seja, é consideravelmente mais caro. A nível de resistência à compressão, aqui o XPS também acaba por ser um bocadinho melhor. Normalmente um XPS anda por volta dos 300 kPa, temos também um XPS melhorado com cerca de 500 kPa de resistência à compressão, enquanto um PIR estamos a falar de cerca de 180 kPa. Mas efetivamente quando temos principalmente aqui um problema de cotas, conseguimos tratar mais facilmente com um PIR. Tenho aqui mais uma questão levantada aqui pelo IRM, só tenho aqui as iniciais, mas consiste no seguinte: se tem alguma solução ETICS com um aglomerado de cortiça? Não, neste momento não. As soluções que nós temos estudadas para ETICS neste momento são com XPS, com EPS e com o EPS grafite. Eu deixo aqui também uma questão. Numa abordagem a um projeto Passivhaus de cobertura plana, que variáveis fazem modificar o tipo de cobertura a integrar? Tradicional, invertida ou mista, e o tipo de impermeabilização? Pronto, de forma muito geral, nas coberturas tradicionais o isolamento térmico vai estar por baixo da impermeabilização, nas invertidas o isolamento térmico vai estar por cima e nas mistas vamos ter o isolamento térmico por cima e por baixo da impermeabilização. As limitações que tem uma cobertura tradicional é que a impermeabilização acaba por ficar exposta à intempérie e acaba por não ter uma durabilidade tão grande como teria se esta estivesse protegida das amplitudes térmicas através do isolamento térmico. E esta também acaba por ser uma das grandes vantagens precisamente das coberturas invertidas. A desvantagem da cobertura invertida é que temos o isolamento térmico por cima da impermeabilização e o isolamento térmico, como sabemos, é de junta aberta, ou seja, a água inevitavelmente vai acabar por se infiltrar nas juntas. E esta água acaba por se acumular numa zona sombreada, ou seja, vai acabar por demorar um pouco mais a secar. Acabamos por estar a isolar por cima de uma camada fina, o que acaba por prejudicar um pouco o isolamento térmico na sua solução construtiva geral, na sua solução construtiva em si. Uma cobertura mista acaba por ter o melhor destes dois mundos, ou seja, as vantagens de uma impermeabilização tradicional e de uma impermeabilização invertida. Ou seja, temos o isolamento térmico por cima e por baixo, e assim conseguimos dar uma continuidade ao isolamento térmico e eliminar todas as pontes térmicas e conseguimos também proteger termicamente muito mais as nossas membranas impermeabilizantes e potenciar a sua durabilidade a longo prazo.
Aproveitando aqui uma questão colocada nesse sentido pelo Pedro Pinheiro, temos solução por parte da Danosa para cobertura tradicional? Exatamente, temos tanto para cobertura tradicional e como cobertura invertida. Depois vamos adaptando, consoante o tipo de projeto, o que vamos usar como sistema impermeabilizante e o que vamos usar como sistema térmico. Ok. Numa estrutura enterrada vertical, tal como demonstrado, como se pode fixar o XPS à solução de impermeabilização? E que tipo de impermeabilização seria recomendável? Pronto, o XPS normalmente deve ser fixado à impermeabilização com uma cola específica, neste caso o Argotec Elite Net Zero, e devemos evitar ao máximo fixar mecanicamente o XPS, porque vamos estar a acabar por perfurar a membrana impermeabilizante. Quanto ao tipo de membrana impermeabilizante, aconselhamos, como exemplo que vos mostrei aqui, a aplicação de uma membrana bituminosa, neste caso uma membrana SBS. A impermeabilização bituminosa tem sempre muito mais massa, tem uma excelente aderência também ao suporte, é uma membrana bastante flexível e a sua aplicação na vertical, na prática, também acaba por ser muito mais fácil. Ok, obrigado Catarina. Obrigada. Bom dia. E passaria agora neste momento a António Paes, da SAPA. Muito bom dia. Tem a palavra, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia. Então, primeiro que tudo, queria também agradecer o convite em nome da Tecnal e venho então hoje falar-vos um pouco do tipo de produtos, cascarias que temos certificados no âmbito da Passive House e quais é que são as suas características. Então, como sabemos, o Passive House é um standard que procura certificar edifícios que combina aqui um elevado conforto interior e um baixo consumo energético, idealmente associados a um preço acessível, sendo que aqui o objetivo é, numa casa com este tipo de certificado, reduzirmos aqui em média 90% do consumo energético. Isto é alcançado com base numa boa envolvente do edifício, associada a uma ventilação controlada, seguindo aqui alguns princípios básicos, como o isolamento térmico, as tais janelas e portas com altas prestações, a estanqueidade ao ar e mais aí outros dois. Mas para alcançar estes princípios, a existência de uma cascaria eficiente e de qualidade pode ser essencial. Quanto à obtenção da certificação em si, por parte do edifício, é necessário atingirmos aqui alguns requisitos numéricos, no que toca a exigências de aquecimento, arrefecimento, utilização de energia e estanqueidade, e aqui a cascaria tem também um papel essencial, e para o nosso caso específico, na Península Ibérica, temos conseguido cumprir valores térmicos de ameno a temperados. Nesta mesma região também temos aqui o clima apenas ameno, mas tem características menos exigentes, pelo que se cumprirmos o primeiro, estamos também garantidos neste segundo. Em relação aos produtos certificados em si, temos atualmente duas cascarias de batente da marca Vicna, com expressões de alumínio diferentes. Temos a Vicline 75, capaz de responder aos critérios do clima ameno temperado, com o seu valor térmico de 1, conseguido através principalmente da ruptura de ponte térmica. E temos também a Vicline 95, com características superiores, capaz de responder aos critérios do nível superior, o frio temperado, que se verifica em países como a França, a Alemanha e o Reino Unido. Os resultados aqui nesta devem-se não só à ruptura de ponte térmica, que também existe na outra, mas também ao sistema multicâmara, que permite a inserção de recheios nos perfis. Estes dois produtos são, então, por agora, aqueles em que conseguimos alcançar esta certificação, e as suas prestações, aliadas ao facto de atualmente já poderem também ser extrudidos em alumínio reciclado, tornam-nos numa solução sustentável e de qualidade que se enquadra aqui no âmbito da Passive House. Não sei se agora terão algumas questões relativamente ao produto, mas estou disponível. Aqui no nosso chat não temos nenhuma questão do momento, de maneira que eu avançava aqui com uma primeira questão, que é se tem algum sistema de correr Passive House. De facto, correr não temos nenhum sistema de correr com esta certificação, pelo menos por agora. Devido às características que os sistemas de correr apresentam, não fazem um isolamento e estanqueidade tão boa como os de batente. Basta também vermos os sistemas que existem na própria base de dados da Passive House para verificarmos que existem múltiplos sistemas de batente, mas de correr nem tantos assim, pelo que o problema também não nos é exclusivo, mas também no futuro, com certeza, não vamos perder a oportunidade de tentar melhorar nesta área específica. Quais as diferenças entre os dois sistemas da Tecnal, o Ecline, que apresentam como Passive House?
Pronto, aqui realmente os sistemas certificados que apresentamos pertencem à marca Vicna, que também se insere no nosso grupo, e não à marca Tecnal em específico. Terá possivelmente mais visibilidade aqui em Portugal. Aqui, em relação à Vicline 95, que com a multicâmara permite o enchimento dos perfis, aqui não temos nenhum sistema Tecnal por enquanto que tenha esta solução. Mas, de facto, a maior diferença deve-se à ruptura da ponte térmica, que mesmo tendo em conta apenas a Vicline 65, é mais parecida do que aquela que temos nos sistemas da Tecnal, que são de 65 e 55, e, portanto, a principal razão pela qual estão aqui os sistemas Vicline e não os da Tecnal é esta ruptura da ponte térmica, que acaba por ter mais pressão nestes dois sistemas. Temos aqui duas questões colocadas aqui por João Marcelino. Quais os sistemas mais comercializados em Portugal? E quais os valores UF destes sistemas? Os valores mais comercializados em Portugal serão, os da Tecnal, serão os 55 e os 65, que não têm para já esta certificação. Embora também sejam possíveis de comercializar aqui a Vicline, tanto a 75 como a 95, através da Tecnal, apesar de pertencerem à marca Vicna. Os valores UF destes estão aqui no slide, mas os da Tecnal estão de ser ligeiramente superiores e, portanto, não alcançam a certificação para os climas que queremos combater. Agora, assim, de repente, não sei dizer-vos os valores de cabeça, mas serão um bocadinho mais elevados do que estão aqui da Vicline 75. Mas se qualquer coisa também entrem em contato comigo e eu consigo-vos fornecer esses valores. Mas agora assim de cabeça, e também não quero estar a dizer nada errado, mas serão certamente superiores aos que estão aqui. António, posso-te ajudar se quiseres. Eu sou o Ricardo Elga, sou o diretor técnico da Hydro, neste caso represento as marcas Tecnal e Vicna. Os valores para as duas séries que nós temos mais comercializadas em Portugal, que estão dentro da Solial, são séries que têm uma vista de 55 e 65. Estamos a falar de UFs que andam entre os 1.6 até ali aos 2.2. Depois depende dos inserts que nós coloquemos dentro da caixaria, ou seja, era como o meu colega António estava a dizer. Podemos colocar foams de materiais com uma eficiência térmica boa dentro dos nossos perfis de alumínio para melhorar substancialmente o seu performance. Mas ainda assim, para chegar a valores do Passive, estamos a falar de valores que andem abaixo ali, na ordem de 1, as castelarias ainda não estão preparadas para fazer esses valores, as que nós comercializamos mais em Portugal. Desculpa, António. Isto só aqui um pequeno à parte e também avançado aqui por João Marcelino, portanto nós não precisamos de ter sistemas certificados Passive House para se ter uma Passive House. O que nós temos é depois no equilíbrio global, encaixar a solução como sendo, estando dentro dos critérios e dos padrões Passive House. Pronto, eu agradeço a participação de todos. Eu iria pedir mais uma vez era que deixassem aqui os contactos à medida que vão participando, porque há sempre questões que vão surgindo e que as pessoas depois quererão ver esclarecidas e esses contactos de facto depois podem ajudar. Obrigado ao António Paes da Sapa. Iria passar entretanto ao Luís Fonseca da Willow. Bom dia, Luís. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite, mais uma vez, que fizeram às Bombas Willow para estarmos presentes. Em jeito de introdução, nós somos fabricantes de bombas e sistemas de bombagem a nível mundial, marca alemã, e hoje especificamente venho dar aqui uma breve introdução da nossa Stratogiga 2.0, que acima de tudo, bem como muitos outros equipamentos que vamos desenvolvendo, vai ao encontro de cada vez mais termos equipamentos com uma maior eficiência e um menor consumo energético no seu todo. E, nomeadamente, este modelo permite-nos esta funcionalidade, o Multi-Flow Adaptation, que é exatamente, dependendo do tipo de instalação que tenhamos, podermos interligar o circuito primário de produção ao circuito secundário de distribuição, tendo as bombas interligadas entre si, e com isso termos uma maior poupança energética na bomba e do próprio sistema de produção. Porquê? Porque desta forma as bombas do primário, ou a bomba do primário, apenas estará a produzir para aquilo que são as reais necessidades do circuito secundário. Peço, João, só para voltar atrás no slide, peço desculpa. As bombas do primário, ou a bomba do primário, irão produzir só
para as reais necessidades do secundário, ou seja, dependendo do número de bombas no circuito de distribuição que estejam a funcionar, a bomba do primário vai baixar ou aumentar os seus consumos consoante essas necessidades. E não precisamos, desta forma, de ter bombas de velocidade fixa, como tínhamos até anteriormente, a gastar muita energia e sempre a dar o máximo em qualquer que seja a sua necessidade no secundário. Agora sim, se faz favor, no slide em frente. Isto era o que acontecia anteriormente, quando não tínhamos informação entre o circuito primário e o circuito secundário. O circuito primário muitas vezes produzia a 100% e tinha um retorno de 90%, o que em termos de gastos energéticos é uma brutalidade, e depois o circuito secundário só estaria a consumir esses tais 10%. Se passarmos o slide em frente, esta Multiflow Adaptation, esta funcionalidade, que neste momento temos disponível em todas as nossas gamas de bombas, desde a mais pequenina, 0,12 kW até 22 kW, permite-nos exatamente fazer um equilíbrio entre o primário e o secundário e assim atingir poupanças energéticas que até então não conseguíamos fazer. Temos também, nomeadamente, à frente, obrigado João, para uma maior poupança energética a nível dos sistemas, uma outra funcionalidade que é o No Flow Stop, onde quando os elementos terminais da instalação estão satisfeitos, a bomba por si só pode parar durante 5 minutos e a partir daí fazer de 5 em 5 minutos um teste, uma testagem, vamos dizer assim, se houve alterações na instalação e se é necessário voltar a ligar novamente, se é necessário voltar a funcionar. Se não for, ela de 5 em 5 minutos vai desligando e com isso temos então, o slide à frente, obrigado, e com isso teremos então uma maior poupança energética em toda a linha, a nível daquilo que era anteriormente, onde as bombas teriam que ficar o tempo todo a funcionar. E isto nós chamamos então uma paragem por baixo caudal, em que todos os elementos estão satisfeitos e a bomba pode parar. Não querendo ocupar muito mais tempo, daqui para a frente os slides são muito na ótica das comunicações, com clouds, por Bluetooth, com um tablet ou um telemóvel, podermos ter aqui de alguma forma sistemas interligados e podermos através da ViloApp de uma forma remota perceber aquilo que está a acontecer com várias bombas, dependendo da instalação em si. É acima de tudo a internet das coisas e a conectividade entre todas elas e em jeito de resumo aquilo que a nossa Stratogiga 2.0 nos permite fazer e ter enquanto solução. Espero que tenham gostado. Alguma questão, estejam à vontade. Obrigado, Luís Fonseca. Deixava aqui uma primeira questão sobre este tema, que é no módulo Multiflow Adaptation, até quantas bombas podem ser controladas? No Multiflow Adaptation, neste momento, para gamas mais baixas, de potências mais baixas, no máximo 10 bombas. Neste caso específico da Stratogiga 2.0, podemos ter até 20 bombas, entre o primário e o secundário. A distribuição total permite-nos ter ou 10 ou 20, consoante as potências. A funcionalidade No Flow Stop está dependente do tipo de controle ativo? Não, ou seja, nós podemos definir esta parametrização em termos de funcionalidade da própria bomba, independentemente se ela estiver a funcionar por pressão ou por temperatura. De base, estas bombas já trazem um sensor de temperatura incorporado e o transdutor diferencial de pressão para poderem funcionar ou num modo ou no outro, mas nós, em termos de funcionalidade no Flow Stop, não precisamos de definir ou não precisamos de ter todas as bombas a funcionar da mesma forma. Uma podem estar a funcionar por pressão, outras por temperatura, é uma parametrização à parte, vamos dizer assim, e qual o modo de funcionamento não vai influir nesse aspecto. Ok. Temos aqui uma questão levantada por João Marcelino. Qual o consumo deste tipo de bombas numa habitação unifamiliar? Bom, desde logo poderá depender da dimensão da habitação, mas neste momento eu diria que entre os 0,12 a 0,15 kW é o mínimo que nós já conseguimos ter para uma habitação de cerca de 200 metros quadrados. Ok. Obrigado, Luís Fonseca, pela sua apresentação. Nada. Iremos prosseguir agora para a Lúcia Marques, da Fibran. Bom dia, Lúcia Marques. Olá, bom dia.
Como estão? Desde já agradecer a todos a presença. Eu sou Lúcia Marques, faço parte da Iberfibran e a pedir ao João para passar os primeiros slides com mais rapidez, porque o sumo do conteúdo está no fim. Portanto, a Iberfibran foi a primeira produtora de poliestireno sordido em Portugal. Só fabricamos poliestireno sordido, estamos vocacionados em Portugal só para esta produção. Temos várias unidades fabris na Europa e aí produzimos outros tipos de isolamentos térmicos, como o Land Rocha, como o expandido. Em Portugal, desde sempre, estamos só com o poliestireno sordido. Temos soluções para todo o tipo de fachadas opacas, não é? Somente opacas. O poliestireno sordido é um produto amplamente conhecido de todos, que cada vez mais as pessoas conhecem as características e as funcionalidades, daí que eu tenho optado por trazer uma solução que nós temos um bocadinho menos conhecida, que é muito utilizada na Europa e começa a ser bastante escolhida também pelos projetistas em Portugal. Enquanto isolamento térmico, nós produzimos todo o tipo de material das mais variadas dimensões e espessuras. A Iberfibran caracteriza-se por ser uma fábrica que é capaz de fazer fato à medida em todas as áreas. Somos muito polivalentes e versáteis na produção do material. Conseguimos fazer material desde 50 a 1250 milímetros de largura, com os comprimentos que forem possíveis transportar em veículos. Os nossos lâminas vão do 0,29 ao 0,37, uma vez que o poliestireno sordido, a condutibilidade térmica varia com a espessura do material. A principal característica que o poliestireno tem é totalmente insensível à água e isso tornou um produto único na construção e deu a possibilidade de ser a capa exterior do edifício, ou seja, nas coberturas é onde nós percebemos mais isso, o facto de podermos, com o poliestireno sordido ter surgido, a cobertura é invertida. É um produto com elevada estabilidade dimensional, o que é muito importante em fachadas, quando o sistema é TICS, é leve e fácil de transportar, tem bastante resistência à compressão, isso torna muito bom em pavimentos de cargas elevadas, enquanto material, e hoje vamos falar mais nas coberturas, não invertido, falta-me dizer nesta parte, que é o facto de ser um produto 100% reciclável e não utiliza, a Iberfibran, não utiliza nenhum gás prejudicial ao meio ambiente, daí que tenhamos a certificação ambiental. O que eu vos venho apresentar hoje é um produto que se chama Incline e que permite fazer a inclinação das coberturas, ou seja, eliminar a camada de forma ou a pendente, como queiramos chamar. Qual é a vantagem deste material? Uma grande redução de cargas na cobertura, uma maior resistência térmica, porque obrigatoriamente se vai utilizar uma maior espessura de poliestireno sordido para se conseguir fazer a inclinação que o material tem que ter, uma pendente bem feita, portanto sem empoçamentos, e com a possibilidade de fazermos ou uma cobertura invertida ou uma cobertura mista, que cada vez mais se utiliza, que é o facto de dividirmos a espessura do isolamento térmico e colocar a impermeabilização no meio, ou seja, supondo que temos 10 cm de isolamento térmico previstos para a cobertura, 5 cm em baixo de impermeabilização, 5 cm em cima da impermeabilização. Em termos de aplicação, é um produto relativamente fácil de aplicar, portanto é feito, a aplicação é in situ, como todos os nossos materiais, mas com grande facilidade. No fundo o que se faz é uma escada com o material liso, com o nosso 300L neste caso, e depois vão-se aplicando as plaquinhas de forma a garantir uma inclinação. Aqui está um exemplo com 3 águas. Normalmente a escolha, quando se opta por esta solução, faz a recolha de águas em caleira,
ou periférica ou a centro, uma vez que é mais fácil para o aplicador fazer este tipo de aplicação. Pode ser aplicado em coberturas de acessibilidade limitada, que é o mais comum a utilizar-se em coberturas de acessibilidade limitada, porque para aplicarmos esta solução numa cobertura acessível à circulação e permanência de pessoas já requer uma proteção pesada, como uma pequena tornilha, uma laje armada em cima do poliestireno, para que ele resista às cargas a que será sujeito. A pendente deste material é 1,67%, uma vez que as placas são fornecidas com a dimensão standard das outras placas, 1250 por 600, e de um lado da placa, a placa tem 1 centímetro, do outro lado tem 2 centímetros, e é isso que lhe fará a pendente. Quando se utiliza um sistema misto, obrigatoriamente temos que prever uma barreira para vapor, como em qualquer solução tradicional de impermeabilização, e depois é fazer a montagem do Lego. É uma solução relativamente fácil e cada vez mais nós estamos a ter procura desta solução em Portugal, é muito utilizado na Eslovénia, na Itália, mas cada vez mais os projetistas em Portugal estão a optar por esta solução, até pela questão de se utilizarem cada vez mais sistemas construtivos que não aguentam estruturas tão pesadas como o Ice Steel Frame, e cada vez mais esta solução vem a ser utilizada. Penso que tentei ser rápida, para não ser assim muito chata. Se tiverem alguma dúvida, é mais fácil eu explicar com dúvidas. Obrigado. Temos aqui uma primeira questão colocada pelo Pedro Pinheiro Augusto. Começa primeiro com um desabafo. Bom, o problema destas coisas, como sempre, é a arquitetura, e questiona em seguida que é se este produto existe em estoque em Portugal. Sim, nós fabricamos. Os últimos meses têm sido completamente atípicos, e o estoque é sempre relativo, mas é um produto que nós normalmente não temos grandes quantidades em estoque, mas normalmente temos sempre para o arranque de uma obra. Sim. Qual a principal mais-valia do sistema Incline? É o aligeiramento das cargas no edifício, não é? Essencialmente, e a facilidade de aplicação, porque há uma grande economia de materiais, quer em argamassas, que por sua vez são aplicadas por pessoas, não é? Há uma grande economia de mão de obra também na aplicação desta solução. Cada vez mais o problema das construções é a falta de mão de obra, não é? Como funciona a aplicação do Incline e qual é a pendente que se poderá obter? Pronto, nós em Portugal optámos por uma pendente de 1,67, ou seja, que há só um tipo de placa disponível, todas as placas são iguais, tem 1 centímetro de um lado, 2 centímetros do outro, em 60 centímetros de comprimento da placa, isso dá 1,67. Na Eslovénia, e também já fizemos isso em Portugal, embora na minha opinião seja de mais difícil aplicação, nós temos placas com 2% de inclinação. O que é que isto significa? Significa que existem 5 tipos de placas diferentes. É um bocadinho mais, pronto, para uma primeira aplicação o sistema que nós optamos em Portugal parece-me mais fácil. Como é que funciona? No fundo é fazer uma escada com um isolamento térmico liso por baixo, imagine no ponto mais desfavorável de isolamento de uma cobertura, estão previstos 8 centímetros, portanto começa-se aí com uma placa de 8 centímetros, aplica-se o incline em cima, ou então com uma placa de 4 centímetros se pretender fazer a solução dividida, não é? A solução mista. Começa-se com uma plaquinha de 4 centímetros, depois uma de 5, uma de 6, uma de 7, vai-se fazendo a escada e o incline, que tem 1 centímetro de um lado, 2 centímetros do outro, acompanha essa escada. Ok. Olha, agradeço apenas que deixe então os seus contactos, que as questões eu acho que vão está aparecer. aqui uma pergunta. Como aplicam a camada de impermeabilização em cima dos... Pronto, não pode ser nunca uma solução aplicada a maçarico, não é? Porque o XPS não tem resistência à temperatura do maçarico. Terá que ser sempre com uma solução de impermeabilização
PVC, TPO, ou seja, uma solução de impermeabilização que seja compatível com o material que está por baixo. Certíssimo. Muito obrigado, Lúcia Marques. Muito obrigada pela vossa atenção. Resta-me agradecer então a todas as empresas e aos seus representantes que participaram nesta segunda exposição, contribuindo com estas apresentações e esclarecimentos. Dou assim por concluída esta segunda exposição da 9ª Conferência Passive House Portugal e passo a palavra então ao João Gavião. Obrigado, João. Vamos então fazer um encerramento desta segunda visita à exposição. Relembro que conseguem encontrar todos estes vídeos e apresentações na exposição virtual da conferência. Só relembrar aqui então que na sessão 2 vamos então, hoje da parte da tarde, apresentar mais projetos com a aplicação do desempenho Passive House e alguns processos também de certificação, mostrando que aqui é possível fazer com que a arquitetura seja a solução e, no fundo, evitar que seja parte do problema. Relembrar também as sessões, os dias 3 e 4, portanto, na próxima semana, terça e quinta-feira, será então a última semana da conferência Passive House Portugal e, mais uma vez, relembrar então o apelo que fazemos sempre. Ajudem-nos a construir o futuro que queremos, tornem-se membros da Associação Passive House Portugal e terminar então fazendo um agradecimento uma vez mais aos nossos parceiros de comunicação, aos nossos media partners, aos nossos parceiros institucionais e aos nossos parceiros estratégicos que todos eles estão presentes à semelhança dos restantes parceiros nestas sessões de apresentação das soluções Passive House que estão disponíveis então na rede Passive House em Portugal. E um agradecimento final ao nosso guia, também fez aqui um excelente trabalho de conseguir gerir e terminar isto dentro do tempo esperado, e a todos os presentes pelo interesse demonstrado. Muito obrigado e vemo-nos então a seguir ao almoço.